Olá, plantoides! O Fly veio nos visitar novamente aqui no sítio Jardim. Ele está interessado em mostrar para vocês algumas árvores ornamentais de beleza singular, que são ainda muito raras no Brasil. Uma delas, essa primeira, de flores vermelhas, de inflorescência vermelha, porque a flor dela é minúscula, como vou mostrar para vocês, se chama rabo de arara, o nome popular, porque esse conjunto vermelho lembra o rabo de uma arara, obviamente. Essa parte da flor, da inflorescência, perdão, não são as flores, são as brácteas. Para que servem elas? Essas brácteas vermelhas, elas atraem os polinizadores para essas pequenas flores. Olha que as flores são amarelinhas e bem pequenas. Então essas brácteas vermelhas que tanto atraem o ser humano pela beleza, também atraem os polinizadores, que são os beija-flores e as borboletas. O Fly acabou de observar aqui todos os dois, tanto beija-flores como borboletas visitando. Essa árvore aqui é uma variedade da Varzevix epoxinha. A Varzevix epoxinha típica, ela é um pouco diferente dessa. A gente tem ali atrás, não sei se o Fly consegue filmar, a variedade típica da Amazônia brasileira, que levou esse nome dado pelos amazonenses de rabo de arara. Ela é menos vistosa porque as brácteas delas, essas partes vermelhas, são mais espaçadas. Só que para os horticultores, para os plantoides de jardim, essa variedade, que eles chamam de brácteas dobradas ou flores dobradas, ela é muito mais ornamental porque o conjunto fica mais compacto, o vermelho fica mais adensado. E essa forma ela não ocorre no Brasil, ela ocorre em Trinidade e Tobago, onde ela é chamada da árvore nacional de Trinidade e Tobago. Quem introduziu essa forma de Trinidade e Tobago no Brasil foi o Roberto Burle Marx. Ele que trouxe essa espécie. Essa espécie ela é muito estimada nos jardins botânicos tropicais mais importantes do mundo. Por exemplo, no Havaí, no Foster's Garden, que é um jardim botânico de lá, essa árvore é uma das mais espetaculares do jardim. E o Burle Marx trouxe isso muito tempo atrás para o Brasil, e ela ainda hoje é muito rara, porque ela é uma planta de reprodução difícil, de multiplicação difícil. A forma de Trinidade e Tobago, essa aqui, ela não produz sementes no Brasil. Então a sua propagação ainda é vegetativa, por alporquia, é um processo lento e caro. E especialmente essa espécie é de enraizamento muito difícil, mesmo por alporquia. Então por isso essa planta ainda é tão rara no Brasil, uma planta tão espetacular. Quem visita, por exemplo, o sítio Burle Marx, essa planta está logo perto da entrada, perto do lago, e é uma das que mais chama a atenção. Então, o nome popular no Brasil é rabo de arara, porém em Trinidade e Tobago, de onde a árvore é nativa e onde ela é considerada árvore nacional, ela recebe o nome de chaconia. E em inglês também ela recebe o nome de Pride of Trinidad and Tobago, ou seja, orgulho de Trinidade e Tobago, de tão bela que é a planta. Uma outra particularidade da chaconia, ou rabo de arara, como ela é chamada no Brasil, é de que se trata de uma arvoreta. É uma planta de pequeno porte. Essa aqui, por exemplo, tem 12 a 15 anos de idade. E ela pode ser cultivada há muito tempo. Durante muitos anos nós cultivamos essa planta em vaso. E ela florescia com uma quantidade de flores bastante grande dentro de vasos, né? Então acho que um dos potenciais dessa planta é ela ser utilizada em vasos
numa área mais ensolarada ou que receba maior luminosidade numa residência. É uma bela planta. É uma planta de meia sombra, mas preferencialmente de sol pleno. É uma planta ela na verdade ela vive em florestas, na orla da floresta. Ela gosta de um pouco de sombra, mas procura luminosidade. Voltando novamente ao sítio e jardim Plantoides, e vale a pena deixar registrado nessa passagem esse Philodendron Joep, uma planta bem adulta, bastante bonita. Vou colocar minha mão aqui só para vocês terem uma ideia da folha, do tamanho. Vejam a espessura, a grossura do caudex. Raízes aéreas. E Marco Lacerda. Vamos lá? Vou mostrar para vocês agora um Anthurium peruano da região de Iquitos, ou seja, da Amazônia peruana, um Anthurium de baixa altitude. Ele ocorre nos distritos de Loreto e de Iquitos, no Peru. Loreto e? Iquitos. Iquitos, no Peru. Iquitos é uma Iquitos. cidade, a cidade principal na Amazônia peruana. Ele se chama Anthurium waterburyano. Venham, plantoides. Então o passeio de hoje aqui é basicamente para vocês conhecerem algumas espécies mais específicas que ainda não tem uma cultura mais pop no universo da selva urbana. Então a gente está aqui mais para um valor cultural de conhecimento mesmo. Planta que chama bastante atenção. Esse é o Anthurium waterburyano. Ele não é uma espécie peltada, ou seja, ele tem cinos ou seio, né, que é essa abertura aqui. E aí a gente tem a inserção da folha. O pecíolo dele tem uma seção cilíndrica. Ele é inteiramente cilíndrico? É inteiramente cilíndrico. Mas é uma espécie que chama bastante atenção, né? Ela tem veios claros, como o Anthurium magnificum. Nervuras, né? Claras, verde claras. E é muito bonito. E ele atinge grandes dimensões, a folha. É maior do que isso. Nós temos aqui 2 exemplares que a gente está tentando polinizar para produzir mudas para poder oferecer para vocês. Uma folha jovem aqui que o Flávio consegue se aproximar, mostrar como é que é a folha jovem dele. Essa seria a segunda planta ou? A segunda planta está logo aqui, é menor, ó. Aqui num vaso menor. Ah. É uma espécie belíssima. E o fato dela ser nativa da Amazônia peruana significa que ela se adapta melhor a climas mais tropicais. Não necessita de temperaturas mais baixas, conforme outras espécies de altitude. O Anthurium cupulispatum, ele tem um pecíolo, um genículo, né? Se chama genículo. Genículo vem de joelho. Uhum. É esse espessamento que passa
do pecíolo para a folha. Então ele tem esse espessamento. Isso é uma das coisas que distingue 99% dos antúrios dos filodendrons. Raríssimos, acho que só 3 ou 4 espécies de filodendrons têm genículo. Um deles é exatamente o filodendron geniculatum. Mas em campo, uma das características mais seguras, entre aspas, para você diferenciar um antúrio de filodendro é a presença do genículo. Esse daqui do lado não é. Esse daqui vocês observem que é uma outra espécie, o Balaoanum, também chamado de Balaoanum, porque ele é originário de Balau, porém ele foi grafado com U na descrição original, Anthurium balaoanum, do Equador. E o genículum é verde. É, exatamente. São bem parecidas. São bem parecidos. Vamos colocar um do lado do outro, para que as pessoas possam... Da direita é o Cupulispatum e da esquerda é o Balaoanum balaoanum. Exato. Vejam só o quanto essa planta pode se desenvolver, gente. Olha o caudex, quantidade de pecíolos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Nós fizemos algumas mudas deles por semente. Estão distribuídas aí entre os plantóides, no momento estão esgotadas. Esse é um filodendron brasileiro, ornatum. Pecíolo bem avermelhado e bem verrucoso. É, ele é áspero, gente. É da região do Espírito Santo. Esse é do Rio de Janeiro. Esse é do Rio. Ele tem uma distribuição enorme. É amplo. Vai até o sul da Bahia. E a forma mais bonita que a gente observou foi essa aqui. Que é mais arredondada. Além de ser mais arredondada, ela tem uma característica que lembra um pouco o Bernardo Pazzi, que são esses veios avermelhados e o verso um pouco dourado. Na face de cima, que a gente chama de face adaxial, com D de dado, as nervuras são impressas. O que são nervuras impressas? Elas são bem marcadas e afundadas na folha. Obviamente, na face abaxial de abaixo, que é com B de bola. Com B de bola, as nervuras são salientes. E principalmente a nervura principal, que é essa, e algumas laterais têm tons avermelhados. Isso empresta uma beleza ímpar à planta. Não são todas as formas de Anthurium ornatum que tem essas cores. Algumas não têm esses tons avermelhados. Esse aqui é o Anthurium angamarcanum. Outra muito legal. É o Anthurium angamarcanum. É uma outra espécie equatoriana. Por enquanto também está sem muda. De folhas longas, né? Nós já produzimos mudas delas por semente também. Se esgotaram rapidamente. É uma espécie equatoriana muito bonita. E essa aqui é uma espécie da Mata Atlântica, muito pouco conhecida, que eu acho muito bonita. Olha o tamanho da folha. As folhas são plissadas, ou seja, é como se fosse um tecido comprimido, né? Isso que a gente chama de plissada. É o Anthurium binoti. Foi descoberta por Binot, que é o fundador do orquidário Binot, no século XIX, uma das empresas mais antigas de horticultura no Brasil. Ele tem folhas enormes, né? Tem a inflorescência, tem a espata roxeada, tá vendo? Com tons roxos. Não sei se vai conseguir pegar aqui, ela pega sim. Enrolado, isso é uma característica dessa espécie. E os frutos, quando se formam, eles são cor de laranja, bem intensos, são bem característicos. É uma espécie que a gente produz por sementes aqui, também já fizemos e já se esgotou. E agora a gente está tentando polinizar para produzir novamente. Daqui eu estou vendo uma folha nova do Araucoiano, do
Do jardim aqui, uma folha. Essa folha não tinha da última vez que eu vim, gente. Essa aqui, ó. Olha o tamanho dessa folha. Vou pôr minha mão aqui. Agora o Keanu tá sempre surpreendendo a gente. Olha o tamanho da folha. Tem 1 metro, provavelmente. Ah, sim, sem dúvida. Relembrando, gente, o ornatum tem 2 formas. Aquela mais de coração, mais arredondada, que é o que a gente tem visto mais por aí, que vem da região do Rio de Janeiro. E o Marcos Nadruz, segundo o Marco Lacerda, ele identificou essa versão como também ornatum, só que do sul da Bahia. A diferença então é que ele é mais alongado, é mais narrow, certo? E o pecíolo não é avermelhado, mas mantém aquela aspereza. Ele é áspero aqui. Apresentar o Caladium clavatum, que é uma espécie, não é uma variedade de Caladium bicolor, né? Não é um híbrido como tantos outros caládios que a gente vê em cultivo. Essa é uma espécie encontrada na natureza que possui as folhas muito escuras e essas manchas de um rosa muito intenso, rosa um magenta, um pink. Um pink, exato. Olha as folhas jovens dele também, como é bonita. É, gente, eu tenho uma dessa planta lá. O que eu postei no Jardineiros Urbanos deu um número de compartilhamento, curtida, salvamento. Ela é incrível. E aqui a gente tem uma planta bem grande já. Essa planta foi descrita originalmente como variedade de Caladium bicolor. Ela foi descrita como Caladium bicolor variedade rubicundum. Porém, um outro botânico que estudava Caladium na década de 1980, se não me falha a memória, ele disse que não era variedade de bicolor, mas sim uma espécie autêntica, para o qual ele criou esse nome, Caladium clavatum. Então, horticulturalmente ele pode ser chamado de Caladium bicolor variedade rubicundum, porém o nome botânico válido dele é Caladium clavatum. Vieram me perguntar a diferença do maioi, né? Philodendron maioi, que é uma planta brasileira, um philodendron bem conhecido, bem bacana para iniciantes na Urban Jungle, planta robusta, do Philodendron elegans, que é esse aqui. Essas partezinhas aqui, gente, chamam pinas, tá? Essa parte parece os ossinhos aqui da costela, certo? As pinas do elegans, eles são estreitinhas, ó. Mesmo nessa plantinha que tá menor, a gente consegue ver, as pinas são estreitas, tá? E voltando para o maioi, embora esteja a planta mais adulta, a gente pode pegar uma folha mais antiga aqui, ó. As pinas são mais gordinhas, certo? E a gente tem essa nervura central também mais acentuada no maioi. Ok? Então essas são pequenas diferenças entre o maioi e o elegans, que ajudam aí a gente identificar na hora da aquisição. Tá legal? Vou falar agora de uma planta que já esteve no gênero Philodendron, mas que atualmente está no novo gênero Thaumatophyllum. Thaumatophyllum são filodendrons que têm um pequeno tronco. Eles se sustentam no próprio caule. Desse aqui ainda está pequeno porque a planta é jovem. Isso é uma característica incomum a todos os Thaumatophyllum. Essa espécie possui folhas muito semelhantes ao do conhecido Philodendron bipinatifidium, às vezes chamado de guaimbé pelo Brasil afora. Porém, essa espécie ela possui uma característica que a diferencia imediatamente do Thaumatophyllum bipinatifidium, que são pequenos espinhos
Não sei se o Fly vai conseguir captar. Aqui, gente, ó. Espinho. Na base do pecíolo. Aqui está o pecíolo, na base dele se formam esses espinhos. Olha, esse aqui acho que está mais visível. Vou colocar aqui a unha embaixo. Isso é uma característica do Thaumatophyllum melobarretuanum. Esse nome tão complicado, melobarretuanum, homenageia um grande parceiro do Roberto Burle Marx, o paisagista mineiro, botânico e paisagista Henrique de Melo Barreto. E ele descobriu essa planta, segundo a descrição original, em Goiás. Então esse é o Thaumatophyllum melobarretuanum. Pelo que eu saiba, essa planta existe apenas um clone em cultivo, não foi mais encontrada na natureza. E penso que todas as plantas descendem ou via sementes ou via forte propagação vegetativa da planta original do Burle Marx, que homenageia seu grande parceiro da fase mineira do Burle Marx, como o pessoal diz, Henrique de Melo Barreto. Ela tem folhas muito bacanas e na fase de vaso ela é uma planta de urban jungle, como as figueiras, né? Isso daqui essa árvore produz nozes, se chama Barringtonia edulis, ela ocorre na Oceania, normalmente na Austrália e Nova Guiné. E aqui nós estamos vendo a inflorescência dela numa estrutura que se chama racemo, que é uma haste, um pecíolo que agrupa várias flores. Essas bolinhas que vocês estão vendo são os botões florais. Eles vão se abrir, como pode ser observado nessa flor de cima, nessa inflorescência de cima, né? Então cada botãozinho floral desse vai se abrir numa flor. Aqui são os estames, né? Que são os órgãos produtores de pólen masculinos. E no centro a gente tem a abertura por onde penetra o pólen, que é o estigma em botânica. Eles se transformam em frutos. Esses aqui são frutos jovens. Daqui nós vemos os vestígios do cálice, que são essa estrutura transformada, modificada das pétalas. E essa abertura aqui é o estigma, onde penetrou o pólen e foi feita a polinização. Daqui nós temos pequenos frutos. Esse fruto, ele fica grande, fica mais ou menos desse tamanho. É um fruto lenhoso por fora, quer dizer, uma textura como madeira, e que no interior dele ele tem uma noz muito saborosa, chamada na Austrália de cut nut, noz cortada, ou seja, você tem que cortar essa estrutura lenhosa para consumir a semente, que é a noz, uma noz muito saborosa. Nós fazemos alporques dela, uma reprodução vegetativa, porque ao fazer uma alporquia, você mantém essas folhas adultas grandes e colocando num vaso, fica de uma beleza extraordinária. No meu entender, é muito mais bonito que um ficus elástica ou um ficus lirata, uma planta belíssima. Ela tem um brilho, não sei se pode ser captado na filmagem, de um verde muito bonito. E outra coisa interessante é que as nervuras, principalmente a central, tem um forte contraste com a coloração da folha verde escura brilhante. Além disso, a folha não é plana e também traz um aspecto muito interessante. Essa árvore aqui, ela é usada, mudas produzidas por alporquia, em urban jungle. É uma planta frutífera, conhecida como uva do mar, Coccoloba uvífera. Normalmente ela não tem as folhas variegadas, né? Ela tem a folha inteiramente verde. Só que na versão variegada, ela, além
de você ter uma quimera vegetal, quer dizer, um tecido com clorofila e um sem clorofila, você tem as nervuras vermelhas. Olha que bonito. Então nós fazemos alporques, né? Isso aqui é um processo de multiplicação que permite uma clonagem da planta. Aqui vão sair uma raiz, nós vamos plantá-las em vaso e transformá-la num arbusto, uma muda de vaso, numa muda. É uma planta muito bonita. Ó, gente, o Marco vai tentar mostrar pra gente como que ele fez o alporque. Então ele fez pequenos cortes no caule, coloca esfague no úmido. E numa época favorável, né? Que agora a gente está em começo do outono, certo? Certo. Ele faz esses... E o alumínio é para manter a umidade. E a tendência é soltar raízes. Sim. E depois corta aqui na base, certo? Depois corta e é feita uma adaptação da planta. Da mesma forma que é feita uma multiplicação de uma arácea. Só que uma arácea é muito mais fácil do que uma planta lenhosa. Por estaca, você diz, né? Sim. Olha, gente, que interessante o Syzygium Jiuhui. Jiuhui vem da pronúncia chinesa aí, tá? Árvore veite ou veite de árvore. Fala aí, Marco, do que se trata? Bom, essa planta é uma espécie do gênero Syzygium, que nada mais é que o gênero de todos os jambos. Essa é uma árvore encontrada em Papua Nova Guiné, que foi descoberta pelo Gregory Rambali. O Gregory Rambali, para quem não sabe, é um dos maiores hibridizadores de plantas ornamentais do mundo. Ele foi o responsável por trazer a cor vermelha para o gênero Aglaonema. Antigamente, quem é mais antigo ou quem é jovem há mais tempo, que gostava de plantas nas décadas de 60 e 70, só conhecia aqueles aglaonemas com matizes de verde nas folhas. Porém, existia uma espécie de aglaonema com detalhes em vermelho e que o Gregory Rambali, através de cruzamentos, conseguiu trazer para dezenas, talvez centenas e até milhares de híbridos do gênero aglaonema através de cruzamentos com a planta original, que trazia coloração vermelha. Bom, o Gregory Rambali descobriu essa planta. Isso aqui são duas mudas jovens. Ela adulta tem folhas de mais de 1 metro de comprimento e quando são jovens elas ficam numa posição quase vertical, elas são bem macias e quando tem 1 metro de comprimento elas ficam parecendo exatamente um Anthurium veite. Por isso o pessoal hoje em dia está chamando essa planta de veite de árvore ou árvore veite, uma alusão a Anthurium veite. Bom, o Gregory Rambali, quando viu isso nas matas de Papua Nova Guiné, onde ele tinha ido fazer um trabalho de levantamento de flora, ele achou uma árvore extraordinária, trouxe para cultivo. É uma planta cauliflora, ou seja, ela dá frutos no tronco, que são pequenos jambos vermelhos rosados, bem saborosos. Mas a grande beleza da planta está nas folhas enormes, que ficam pêndulas, parecendo um Anthurium veite. E ele mesmo descreveu, ele é botânico também, ele descreveu essa espécie como nova e deu o nome dela de Syzygium Jiuhui, homenageando uma pessoa. Jiuhui, cujo nome traduzido para o inglês é John Tan, que é o patrono da horticultura na Ásia. Ele é presidente da Sociedade de Horticultura em Singapura e o Jiuhui é uma pessoa de muitas posses e que financia pesquisadores como o Gregory Rambali e outros brilhantes horticultores. Então, o Gregory
foi tão agradecido a ele que nomeou essa planta em homenagem a ele, Syzygium gilroei. Atualmente só se encontram plantas adultas dessas no próprio viveiro do Greg, em Bogor, na Indonésia, e no Jardim Botânico Nacional, National Botanic Gardens de Singapura, onde tem exemplares adultos belíssimos que eu imagino que o Fly vai colocar no vídeo para vocês verem. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Apresentamos hoje aí no canal do Fly algumas curiosidades botânicas, algumas árvores de beleza singular. Então é isso, até a próxima, até logo, plantoides.